Você sabe a diferença entre um ex-mafioso e um homem 100% gado que chega a desmaiar de amor? Exatamente, nenhuma diferença, porque eles são a mesmíssima coisa. Até a gente chegar nesse nível aqui, o casal vai passar por alguns altos e baixos, colapsar de ciúmes e superar uns obstáculos perigosos. Mas ó, a gente tá aqui pela comédia romântica, não nos envergonhamos disso. E quando se tem servinhos cupidos com planos malucos e um laço forte de conexão, nenhum inimigo jogando sujo será capaz de separar os pinguinzinhos. Se você já se perguntou se deveria dar uma chance para esse dorama de conforto, a resposta tá nesse vídeo abreviando meu mafioso predileto. Lembra quando a Una chegou na casa do mafioso predileto e disse mais ou menos assim: "Então, querido, chegou a minha hora, tá? Tchau e benção." Então, a gente não precisa se descabelar porque essa decisão não é por nenhum motivo drástico. Afinal, o promotor contou a verdade a Una. Ele conseguiu a proeza de suavizar o meu coração que estava um pouquinho rancoroso ao dizer que ele não é o Ryunu que ela procura, mas que poderia revelar onde o verdadeiro está, se ela quisesse. O surpreendente foi ouvi-la negando. Graças ao conselho do Ji-won sobre não desenterrar memórias dolorosas, por enquanto ela se contenta só em saber que o amigo de infância tá vivo e bem na vida. Então, no final das contas, ela só decidiu sair da casa do mafiosinho não porque descobriu que ele é o seu herói infantil, mas porque ela não tá sabendo lidar com o coração acelerando pelo homem de voz estupidamente fascinante, enquanto supostamente ele só a vê como uma inquilina enxerida. Uma das maiores falácias da humanidade, né? Todo mundo pode ver que o Ji-won é verdadeiramente, loucamente, profundamente apaixonado, como dizia o nosso falecido One Direction, mas ele age todo durão, aceitando a decisão dela. A real é que ele tá muito preocupado por causa dos inimigos perigosos na sua cola. Além do líder dos gatinhos, a gente pode incluir mais um nessa lista: o próprio pai, o chefe dos Bulldogs, que foi solto e tá muito rancoroso por ter sido dedurado pelo próprio filho. A Ana, entretanto, não sabe de nada disso, né? Então ela segue a vida, inclusive no compromisso com os seus alunos. E alugar livros não é a única coisa gentil que faz por eles. Ela também os defende de adolescentes snobs que os menosprezam. E a cada vez que os servinhos se apegam à prof, mais eles querem promovê-la a cunhada. E para isso, os esforços devem ser redobrados. E como eu também tô nessa mesma torcida, só me resta me divertir assistindo a versão coreana de Operação Cupido, só que sem duas gêmeas ruivas, mas sim com 4 homens crescidos, traçando planos para ajudar o casal a superar essa separação temporária. O melhor jeito de dar o empurrãozão pro Ji-won reagir é armando um encontro para Ana com outro funcionário bem mais extrovertido e conquistador. E o pisão no calo, gente, foi certeiro. Imediatamente, o Ji-won é derrubado por uma avalanche de ciúmes. E quando você menos espera, ele se teletransporta pro saguão a ponto de ter uma urticária nervosa ao ouvir o date exageradamente animado. E o jeito estrondoso dele de interromper a conversa não pareceu muito adequado. E claro que ele mais uma vez é pego numa situação totalmente errada com a Yana, aquela mulher que parece uma cola melequenta. A intenção é grudar, mas no final ela só é um incômodo tremendo. Olha, eu vou te falar, colega, muito obrigada por ter divulgado as salsichas dos servos sedentos e ter alavancado as vendas. Mas você tá achando que o Ji-won vai correr atrás de você que nem um patinho? Olha, eu acho bem difícil, tá? Tudo que ele quer é correr pra casa e dificultar o esforço dos servinhos. Que fiasco de Operação Cupido, meu Deus do céu. Porque simplesmente os alvos do romance resolveram abrir o Tribunal das Causas Minúsculas. Eles implicam pelos motivos mais pífios do universo. Sério, os mais insignificantes de todos. Quem é que discute por causa da posição do chuveiro depois do banho e pelo volume aceitável de bater a porta? Só eles mesmos. Sabe o que eu tô achando? Isso aí é vontade de querer acabar com a tensão com um beijo na boca, só não estão sabendo pedir. E nisso, o ciúmes continua, né? Porque o promotor segue orbitando a Ana. Pelo menos, ele tá colocando o seu chapeuzinho do pensamento crítico, abandonando aos pouquinhos os preconceitos e aceitando a chance do Ji-won não ser um lobo mau.
Além das próprias pesquisas, o Hyun-woo encontra uma testemunha da suposta briga de gangues de 10 anos atrás lá naquele hotel, onde nasceu o seu rancor. Mas a menina esclarece que tinha mais do que aparentava no incidente. Na época, o mestre Lee de outra dimensão não gostou de ser descartado depois de anos trabalhando como braço direito do pai do Ji-won. Então, ele e a sua recém-formada gangue dos gatinhos encurralaram o nosso homem numa armadilha vingativa mortal. Na Cova dos Leões, nem o potencial de protagonista de ação serviu para desviar de muitos inimigos. Então, ele foi extremamente agredido, mas por um milagre ou por uma conveniência do roteiro, ele sobreviveu. O tempo todo, o Ji-won também era uma vítima. E quem diz isso é a garota que perdeu a avó naquele dia. Só depois de passar pelo luto, ela se deu conta de que o cara não sabia que inocentes se machucariam. Ele também foi pego totalmente de surpresa. E quando ela conta ao promotor que desde então recebe apoio financeiro do Ji-won em seus estudos, ele é obrigado a dar o braço a torcer. Parece que esse ex-mafioso é legal demais da conta mesmo. Tão legal que ele já até começa a sua busca em várias imobiliárias pelo lugar perfeito, arejado e seguro para Eun-ah se mudar. E só para ele não ficar chateado, gente, vamos aqui fingir que a gente acredita na desculpa dele, tá? Dizendo que ele só tá fazendo isso tudo porque quer ajudar os seus funcionários ao máximo, tá? E não porque ele se jogaria na frente de um trem por ela. No caso, ele vai ter que se jogar num balde de água com açúcar para se acalmar, assim que escuta a Eun-ah se enfiando em problemas. Quem é que precisa de gangues quando ela mesma se coloca em perigo, não é mesmo? Ok, correr de adolescentes irritados é um pouquinho menos letal, mas não o subestime. O Ji-won que o diga, gastou toda a sua energia correndo até a sua amada, só para no final se esconder atrás de uma viatura quando chega na delegacia e vê que a Eun-ah já tem companhia. Sim, o Hyun-woo chegou primeiro. Para não fazer papel de ridículo, ele evapora simplesmente antes de ser pego no flagra e ao invés de falar sobre como tá preocupado quando a Eun-ah pergunta por que ele ligou 20 vezes, ele só omite tudo como se os seus olhos tristes não tivessem feito meu coração despencar 3 andares e parar no estômago. Por favor, alguém escreve urgentemente esse homem no cursinho para suplementar a coragem. Ele precisa sincronizar essas palavras com os sentimentos, não tá batendo. Mesmo que a Eun-ah diga que se acostumou com o pessoal e que voltar a morar sozinha vai ser esquisito, ele não toma atitude. Então, confusa e desmotivada, só sobra seguir em frente com a assinatura do aluguel de uma casinha simples e nada segura que o faria ter um surto psicótico. Mas como ele não abre a boca, não tem muito o que fazer, né? Ou será que tem? A zona de conforto é de fato muito confortável, mas de última hora ele coloca um cropped e reage. Ou melhor, coloca um tênis e vai atrás da sua mini-oni. Só que uma pessoa chegou antes para não variar. O Hyun-woo deve estar adiantando esse relógio, não é possível. E bem diferente do Ji-won, o promotor não perde tempo, confessando que gosta dela para quem quiser ouvir. Ai, que dor. Só que tão rápida quanto foi essa confissão, rapidinho a Eun-ah se afasta quando vê o Ji-won. E já que ele não sabe usar mais de 2 neurônios ao mesmo tempo quando o assunto é a amada, ele foca só em arrumar uma desculpa para tirar a Eun-ah dali. E arrumou, só que passou vergonha. Onde já se viu falar que é dia oficial da limpeza e como regra inquebrável ela precisa voltar para casa e participar. Pois é isso mesmo que ele diz e é ela mesma que se deixa cair nesse papinho de bulldog carente. Olha só o que o amor te faz, né? Mas ao invés de ir para um faxinão inexistente, outros planos os aguardam, já que o Lee Young joga sal na ferida do senhor melodramático. Não dizem que você é mafioso? Então por que você tá deixando outra pessoa roubar o seu brilho no ramo do amor? Vai lá e faça acontecer, chefe. Tá, entendido. Só que para não passar noites e mais noites em dúvida, revirando 360 graus na cama, convocamos ajuda. Podem entrar, servinhos. Todo mundo concorda que é melhor um plano duvidoso de 5 cupidos do que deixar o casal demorar uma eternidade se resolvendo sozinhos, né? Dessa vez, a missão envolve uma mudança de ares e talvez um sequestro relâmpago do bem, por que não? A Miho e a Eun-ah já estão, morrendo de raiva pelos machos frouxos que arrumaram. Imagina só quando elas vão buscar a mudança e são de repente raptadas para dentro de uma van. O objetivo era uma escapada agradável nas montanhas, onde a atmosfera arborizada mostraria que o casal pinguim foi feito para protagonizar um comercial de margarina. Mas o resultado é caos e um climão horrível, porque agora temos 2 casais tensos evitando contato visual. Ninguém sabe que a
a Ruivinha e o advogado tiveram um caso de uma noite, mas ela lembra muito bem como foi tratada. Não é à toa que dias atrás ela deu um fecho nele, dizendo não estar interessada em covardes que chamam uma noite de amor de erro. Xiii. Mas eu concordo, tá? O cara tem trocentos conselhos românticos pra dar ao chefe, mas quando chega na própria vida amorosa, neca de pitibiriba, não sabe colocar em prática. Ah, pelo amor, né? Reage, Totó. E o fato da Miho estar enjoando com absolutamente tudo e estar sendo espetada por um teste de gravidez recém-feito e não conferido no bolso, definitivamente não é uma situação confortável. Enquanto a Miho deixa transparecer nitidamente o seu desagrado, a Ana é um pouquinho mais sutil, ignorando as tentativas do Ji-won de fazer as pazes comestivelmente. E coitado dele, até os quebra-molas estão de conspiração contra. Afinal, não era a intenção dar uma mexericada na cara dela, né? Mas aconteceu. Quando chegam na casinha graciosa, a Ana decide dar uma volta para colocar a cabeça no lugar. Mas o Ji-won não tá afim de se afastar, ainda mais quando ela não retorna depois de 1 hora. Logo, a noia bate, porque ele lembra de ter visto um homem suspeito na saída de casa. Então, o bonde todo se divide para procurar a Ana. No caso, a Dora Aventureira tava tranquilona, só tava explorando o lugar mesmo na paz, até ver um mafiosinho em pânico, gritando e correndo freneticamente na sua direção, como se um meteoro fosse cair ali. Mas no fim, quem cai é ele e os dois rolam colina abaixo, pelo menos terminando agarradinhos, ofegantes e prontos para declarações. No meio da preocupação afobada, o Ji-won deixa escapar que gosta dela e nem adianta disfarçar depois, porque a Ana escutou. Ele gagueja a confissão mais uma vez, só para nos derreter, mas quando pega confiança, a repetição vem quase infinita. Eu gosto muito de você, só de você. Finalmente, já era a hora, homem de Deus, é pra glorificar de pé. E agora, na garupa do Ji-won, por causa do tornozelo torcido, a Ana tem o melhor de dois mundos: as ações que a fizeram se apaixonar por ele e a certeza das palavras ditas. E já que não tem como deixar tudo acontecer naturalmente, porque com ele nada aconteceria, cabe a ela tomar uma atitude. Mulher atacante faz assim: admite os seus sentimentos e lasca um beijinho rápido, tão rápido que se piscar perdeu. Mas quem perde tudo é o emocionado do Ji-won. Perdeu a compostura, o equilíbrio, a consciência. Perdeu tudo. Ai, gente, essa inocência estranha dele é tão adorável. E com certeza, ver esse homem sorrindo é uma experiência nova e esplêndida, diga-se de passagem. Depois do beijo, o Ji-won simplesmente entra em curto-circuito. E mesmo que sinta ciúmes de qualquer um tocando na Ana ou a alimentando na boquinha, não adianta fazer de tudo pra ficar na mira dela, porque sempre que a mulher olha de volta, ele paralisa. É incontrolável. Os seus olhos correm pra boca dela e não dá pra lembrar do selinho sem ter um ataque cardíaco eletrizante. E sabe como resolver? Apenas fuja. Pelo menos agora a Ana já tá por dentro do manual de funcionamento do Ji-won e sabe interpretar esse estranho sinal apaixonado. Melhor ainda, ela aproveita para transformá-lo numa gelatina, enviando vídeos pegajosos e o chamando daqueles apelidinhos melosos que ou você ama ou você odeia, e no caso, ele não poderia estar mais feliz em ser chamado de bebê. E com esse clima todo de romance, chega a hora da Ana dar uma resposta ao Hyunwoo, que se confessou, né? Quem é que lembra? Deixá-lo no vácuo não é muito educado, porque ela reconhece que ele foi importante em alguns momentos. Infelizmente para ele, depois de uma rodada de jantar, sorvete e caminhada noturna, a Ana o rejeita do jeito mais simpático que consegue, porque não sente o mesmo e não pode retribuir os sentimentos. É claro que ele fica desapontado, mas diz para ela não se afastar. Ela pode ligar caso precise de um promotor de plantão, porque aceita a decisão dela e vai superar. Olha, muito bem, parabéns, Hyunwoo. Maturidade, a gente se vê por aqui. E convenhamos, né, gente? Se despedir com um aperto de mãos é super normal. Mas quando o Ji-won vê a cena, que é isso? O homem incorpora o jogador de vôlei e bloqueia o contato. Decidiu parar de ser passivo de um jeitinho bem constrangedor quando fala: "Vamos, baby?" Parece que o homem cansou de perder tempo, tá? Assim que entram em casa, ele toma a iniciativa, porque um beijo com certeza fala mais que todas as palavras vergonhosas que a sua mente bagunçada consegue formular. Na manhã seguinte, a Ana acorda com girassóis que iluminam o seu rosto num sorriso, e claro que isso foi obra do Ji-won, ou deveríamos chamá-lo a partir de agora de homem mais vaidoso do mundo. Arrumar
o cabelo milimetricamente e escolher as melhores roupas, coloridas dessa vez, são requisitos para a nova fase romântica cheia de bolhas de sabão e arco-íris. Os nossos pinguins são os mais belos de uma terça-feira e os cervinhos estão de prova, quase queimam a retina por causa da aura confiante que eles emanam. Apesar de metade deles ficarem curiosos do porquê estão assistindo uma cena de dorama em casa logo pela manhã ao vivo. Mesmo que o Ji-won seja todo romântico, cuidadoso e um idiota sorridente em público, e que a Ana retribua com todas as variações de coraçõezinhos existentes, incrivelmente não são todos os meninos que percebem que existe um casal oficialmente apaixonado. Casal esse, inclusive, que tem muita dificuldade de irem trabalhar, né? Porque largar a mão da Ana depois de 1 hora de grude ainda não é suficiente pro bobão fora de controle. Peraí, e eu disse trabalhar? Que nada! Ele usa o tempo no escritório para procurar os melhores lugares para um encontro, mas não por muito tempo, porque em abstinência do seu benzinho, ele dá uma escapadinha para ir até ela. E chegou em boa hora. A Ana estava frustrada por ser rejeitada em novos empregos, já que as agências só ligam para números em vez da conexão que ela cria com o público. Então, a diva decide inovar, partir para a carreira solo, ser criadora de conteúdo independente do próprio canal. Ela se abastece com materiais para usar nos próximos vídeos e agora que o Ji-won chegou, ela tem alguém para dividir as sacolas e a tarde divertida de um relacionamento onde a maior preocupação é escolher a melhor tiara de tigrinho. E quem diria que o Ji-won também seria encantador de crianças? Dessa vez, não é ele quem assusta os pequenos, mas quem os distrai do medo de escuro quando a luz do shopping cai. Com um teatro de sombras, ele brilha aos olhos de todos, inclusive da Ana, que se lembra do amigo de infância Hyunwoo, que fazia a mesma brincadeira. Ela conta essa memória pro Ji-won no caminho de casa, e mesmo que eu tivesse o cutucando com um palito de dente imaginário, ainda não é o momento dele aproveitar a deixa e revelar que ele é aquela pessoa que ela sente falta todos os dias. Nesse ponto, gente, eu confesso que eu já tava virando uma pilha de ansiedade lacrimejante, porque eu tive vontade de chorar quando a Ana confessa que a antiga amizade a inspirou na carreira que cria memórias felizes para as crianças, e ele indiretamente admite também que a amizade o manteve forte em tempos difíceis. Enquanto temos esse casal avançando a 120 por hora, outro certo casal aí tá com a gasolina acabando na reserva. Numa rápida reunião de residência, o Lee-young vê uma coisinha na mesa e ele logo entende as ações esquisitas da Mi-ho no passeio sequestro. Nadinha de nada passou despercebido pelos olhos dele. Ele percebeu ela recusando comida de um jeito bem nauseante e também a viu ansiosa procurando algo na van. E levando em conta que provavelmente ele foi o único a realizar atividades noturnas intensas, se é que você me entende, ele sabe muito bem que aquele objeto não é um teste de Covid como todos pensam, mas sim um teste positivo de gravidez. Por um tempo, o advogado resolve só ignorar absolutamente tudo, servindo apenas bagunça interior e exterior. Pra piorar, a Mi-ho fica sabendo que o Lee-young não gosta de relacionamentos, nem pensa em construir uma família, porque nunca teve uma por ser órfão. Definitivamente, essa é a última coisa que uma mulher grávida gostaria de ouvir sobre o pai do seu bebê, né? Quando ele finalmente toma coragem para dizer que quer ser mais do que um amigo, é ela quem tá confusa. Mas ele também não contribui, sabe que deu um monte de mancada, mas mesmo assim nunca pediu desculpas propriamente. Então agora ele vai ter que ralar, nada mais justo. Nem que seja aparecendo bêbado na casa dela com um monte de comprinhas saudáveis. Só a presença magnética dele já a seduz, mas isso não vai ser o suficiente para conquistar a confiança dela, que foi minada. Ele quase faz um bom trabalho quando cai na cama com a Mi-ho e diz palavras bêbadas, porém sinceras, sobre querer compartilhar tudinho com ela. Mas o mínimo progresso é jogado fora quando ele foge de manhã e nos próximos dias tenta uma reaproximação um tantinho exagerada, tipo dar o próprio carro de presente para os futuros sogros. O excesso disso tudo irrita muito a Mi-ho, porque ele tá passando um tiquinho do limite ao encontrar os seus pais e ver as suas fotos de criança
como se não fosse nada demais. Entretanto, ele diz que vai insistir até ela aceitá-lo. E apesar de ficar abalada, a insegurança ainda é forte. Afinal, ela não sabe como ele vai reagir à gravidez. Se pelo menos ele contasse que já sabe de tudo, os dois resolveriam esse problema de um jeito menos atrapalhado. E de volta ao casal pinguim, se o Ji-won estava parecendo calmo e maduro um tempinho atrás, assim que a Anna posta o primeiro vídeo, ele volta a ter 5 anos de idade. Ele quer ser o primeiro a assistir, gente, muito fofo. Mas na busca pelas palavras perfeitas, catando milho no teclado para digitar um comentário impecável, o Hyunwoo vai lá e envia um baita textão antes dele. Eram 2h40 da madrugada e eu tava gargalhando com a pataquada do pinguim imperador contra o Justiça. Afinal, o Ji-won não pode admitir ser o segundo e, ainda por cima, escrever menos. Só de imaginar ser zoado pelo promotor é risco de combustão espontânea. Assim, os marmanjos lotam a seção de comentários de um vídeo infantil praticamente instaurando uma guerra. O racional discursando sobre a metamorfose de um inseto e o emocional elogiando a Anna como um todo, sério. Gente, eu não tenho estruturas para uma coisa dessas. Eu só acho que o Hyunwoo deveria se dedicar assim para superar a sua paixão, né? Por que não? Apesar de ter parecido, ele não aceitou o fora de boa. A gente comemorou cedo demais. Por intercorrências do dia a dia, eles continuam se encontrando, até mesmo em lugares não adequados, tipo a casa do Ji-won. E quando os machos se encontram cara a cara, o promotor diz que não desistiu da Anna. Aff, eu gostava mais de você quando tava só na imaginação. Pelo menos você era engraçado. E ele não vai ser o único obstáculo, tá? Porque a Anna insiste em aparecer irritantemente, presa na mesma ladainha de sempre. Ah, eu devo a minha vida ao Ji-won, ele é o meu salvador, pipipi papopó. Tá, minha filha. Mas então, por que você age como se fosse ele quem te devesse um encontro ou alguma coisa do tipo? Se você quer tanto retribuir a gentileza, que tal deixar o cara em paz? Eu aposto que ele ficaria bem agradecido. Ainda mais quando ele já tem muita coisa pra lidar. E é claro que eu me refiro à crise do perdedor na batalha de comentários. O Ji-won simplesmente parou de funcionar, gente. É como se tivessem tirado a bateria dele. Mas logo ele é recolocado no carregador quando o ciúmes ataca. Basta um ser humano com um pouquinho a mais de testosterona se aproximar da Anna pro Ji-won executar um puxão de cadeira grudador que deixa todo mundo travado no jantar. Meu Deus do céu. Talvez não fosse pra tanto, né? Vamos trabalhar isso. Lembra que a gente quer uma relação saudável? Então tá bom. Mas eu amei demais quando ele finalmente age como um ovo duro, classudo e coloca limites, defendendo a Anna das palavras esnobres de desprezo da Iena. Eu sinceramente nem sei como explicar a mente delirante dessa mana. Ela fala como se a Anna tivesse que pedir permissão pra fazer qualquer coisa com a própria carreira. Tipo, o quê? E só piora, tá? A chata tem a audácia de enfrentar a Anna e dizer que é melhor pro Ji-won porque o conhece há mais tempo. E são nesses momentos que eu me pergunto, será que eu tô assistindo errado? Porque eu não faço ideia do que tanto ela sabe. Até hoje eles não tiveram uma única conversa decente. É sem noção demais. Isso não é uma competição, minha desquerida. E se fosse, você já tinha perdido. Imagina só se a obcecada soubesse que tá atrasada há mais de 20 anos. Nossa, ela tinha um infarto, né? Felizmente, a Anna não se abala nadinha porque confia nos sentimentos do seu mafiosinho. É assim que se faz. E de qualquer forma, esses dois também são os menores dos problemas, porque temos um gatinho mafioso à solta querendo mostrar as garras. Ele vem sendo desprezado como um insignificante desde que o pai do Ji-won foi solto. E claro que ele odiou isso tudo. Mas em vez de se rebelar contra o chefão, o gatinho resolve que a culpa de todos os seus problemas é do Ji-won. E o pior jeito de se vingar é mirar na fraqueza do oponente, ou seja, atingir as pessoas que ele ama. É por isso que o gatinho se aproxima da Anna enquanto ela trabalha, mas o Ji-won, sempre atento, aparece para defendê-la, tremendo de raiva pelas provocações cínicas do rival. O problema é que do ponto de vista da Anna, o comportamento do Ji-won é excessivamente agressivo sem motivo nenhum, como se ele estivesse atacando um homem por puros ciúmes, e isso a assusta. Para piorar, ele a manda largar o emprego sem nenhuma explicação, dizendo que não é seguro. Claro que isso a deixa irritada, porque por mais que ela perceba a atenção, as coisas são resolvidas na conversa. Ele não pode simplesmente agir de forma super protetora e controladora e deixá-la no escuro. Com isso, o casal que tinha engatado o pé no acelerador do romance pisa no freio e cabe ao Ji-won não deixar esse clima gélido permanecer
permanecer. Fazer um cursinho de comunicação, sei lá, ó. Os servinhos não podem fazer tudo não, tá? Com seus comentários engraçados pra dispersar a estranheza. E talvez o Ji-won tenha até me ouvido reclamar, porque ele aproveita pra pedir desculpas depois de pegar um tempero pra ela numa prateleira alta. E como não perdoar um homem que faltou ao trabalho só pra entregar uma maçã? Ah, não tem como. Ele finalmente explica a gravidade da relação perigosa que tem com um gangster gatinho e assim, o pinguim e a ratinha voltam a se amar intensamente, com a Ana mostrando seus golpes de autodefesa que mais parecem golpes no nosso coração. Se num momento eu tava rindo que nem uma idiota, no outro eu tava prestes a chorar que nem uma idiota também, porque o Ji-won é um homem fictício muito fofo, como é que pode? Pra mostrar que confia no potencial da Ana, porque é absolutamente normal começar do zero, ele e os servinhos se uniram na missão Arte Ataque e montaram um estúdio de gravação todinho pra ela, com os melhores equipamentos, os melhores cenários, os melhores materiais, porque ela faz parte da melhor família. Os pinguins só precisam ter cuidado com o que vão fazer debaixo do lençol num lugar infantil. É claro que uma hora ou outra a tensão sexual iria crescer e pela primeira vez numa raridade eles têm a casa vazia, inteirinha vazia pro clima explodir. Mas as únicas coisas que quase explodem são os músculos do Ji-won enquanto cozinha, fazendo força para deixar os braços sexys. E também o seu coração, porque ele não sabe lidar com as fortes emoções da Ana mostrando a sua sedução tímida e provocante. Aí, tá vendo? Desmaiou. Mas tudo bem, eles precisam passar por esse processo de ebulição por causa de um simples toque acidental de pés para um dia conseguirem partir para os aspectos mais íntimos. Talvez assistir cenas de beijo na TV faça o fogo beijoqueiro acender. E sim, tava tudo indo pro caminho certo no sofá. Até o Lee Young aparecer num péssimo momento e atrapalhar a nossa vitória. Nossa, mas eu quase taquei o chinelo no meu computador pra ver se acertava ele. Mas calma, um dia vai, gente. Eu acredito. Só não vai ser no próximo, tá? Porque a Ana e os servinhos têm uma missão especial: serem voluntários no orfanato. No início, os meninos ficam com medo de que um elefante azul possa ser assustador demais para os pequenos, mas com o apoio da Ana, todos se divertem em suas fantasias, porque no final das contas, convenhamos, eles também são crianças grandes. E para cortar um pouquinho do meu bom humor, vemos a Yená sendo grudenta, meu Deus do céu. Mas dessa vez, o Ji-won corta as esperanças dela de um jeito rápido e definitivo, dizendo que a Ana é a única mulher para ele, muito antes da Chatonilda sequer sonhar conhecê-lo. Nossa, disse pouco, mas disse tudo. Agora ele tá prontinho para ir até a sua família e admirar como todos estão no caminho do bem, só para me deixar à beira das lágrimas de novo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, que saco. Isso faz chegar à conclusão que esconder o seu passado da Ana não vai protegê-la. Compartilhar as partes desagradáveis vai ajudar a destruir os muros que existem e que só aumentam os mal-entendidos. Então, ele conta um pouco da sua história complicada. Quando criança, ele foi sequestrado pelo capacho do pai, que queria vigiar o único filho para torná-lo herdeiro. Naquele momento, o pequeno Ji-won não foi forçado a viver com o pai, mas vários anos depois, ele descobriu na marra o quão perigoso o homem era. Infelizmente, a mãe ficou muito doente e para pagar o hospital, ele basicamente negociou a sua vida, a sua juventude e a sua inocência. Depois que a mãe morreu, como um adolescente sozinho, ele não teve escolha a não ser ficar sob a tutela do pai, mas não porque tinha um laço familiar, mas sim como devedor. Apesar do Ji-won não entrar em detalhes sobre as coisas ruins que fez na gangue, ele reconhece que foi uma escolha própria, então deve assumir a culpa. Mas a Ana não o deixa ficar triste por muito tempo, o lembrando que ele é uma pessoa muito diferente do que era, e admira esse novo Ji-won que deseja ser um bom exemplo para todo mundo. Só falta o pai gangster deixá-lo trilhar esse caminho, né? O que eu fiquei com medo de não acontecer, porque o cara definitivamente não facilita. O malvadão tem espionado o filho e não gosta de vê-lo levando uma vida feliz e normal. Estamos falando de um homem que saiu da prisão mais rico e poderoso ao ponto de conseguir expulsar o Ryunu da própria investigação, subornando o procurador-geral para beneficiar os gangsters, que inclusive não ficaram uma semana presos. Então, é claro que quando a Ana atravessa a rua, eu imagino imediatamente pior, né? Vai que o parque caminhão branco da desgraça também foi contratado para essa história. Mas não é isso. Quem invade o prédio do Cervo Sedento está atrás do Servinho Caçula por causa do crime que ele cometeu. Tá, isso foi meio do nada, né? Mas vamos por partes. Quando tava no ensino médio, o menino tinha uma namoradinha
sozinha e enquanto escapavam no aniversário dela para ir à praia, ele se distraiu e os dois sofreram um acidente. Infelizmente, o golpe que ela sofreu foi fatal e desde então a culpa e o trauma jamais o abandonaram. Apesar de ter cumprido uma pena nada leve na prisão, assim que foi solto, o mais novo é perseguido pelo irmão da vítima, que possesso de mágoa não admite que o menino siga em frente sem sofrer uma justiça dura e eterna. É por isso que quando entende a situação, o Ji-won abaixa a guarda e não pensa duas vezes antes de se ajoelhar e implorar por perdão em nome do funcionário, porque entende a dor da família. É uma situação complicada dos três lados, porque a gente reconhece o sofrimento das vítimas que perderam alguém querido, mas a gente também sabe que o crime em questão não foi proposital, foi uma fatalidade, e mesmo assim, o caçula sobrecarregado de remorso está disposto a se demitir e abrir mão da própria felicidade se for a vontade dos enlutados. No fim, também é triste porque não é a primeira vez que o Ji-won tá nessa posição para se desculpar em nome dos trabalhadores, assumindo um papel maior que de chefe, que eu nem sei nomear, sabe? Mas a lealdade dele em defendê-los e em dividir o fardo é nobre e muito comovente. Isso é perceptível tanto para a mãe da vítima, que tem um pouco mais de compaixão e liberta o peso nos ombros do garoto, tanto para o Hyun-woo, que como advogado da família enlutada, presenciou o coração de ouro do Ji-won e dos servinhos. Ao ver todos reunidos como uma família que se apoia profundamente, o promotor admite abertamente que estava errado ao nutrir um preconceito. Será que é cedo demais para dizer que o Hyun-woo foi aceito no rebanho? Olha, não sei, mas uma coisa é certa. Depois do confronto direto que teve com o fantoche dos gatinhos, que se acha líder, e confirmar que a Anna tá na mira, presenciamos uma coisa que antes parecia impossível: a união do Ji-won e do Hyun-woo. Eles deixam tudo para trás e concordam em derrubar juntos os inimigos pelo bem da eterna Min-Uni. Depois do dia conturbado, os pinguizinhos vão dar uma voltinha pelo bairro e para extravasar as frustrações, a Anna sugere que ele grite todos os seus problemas aos quatro ventos. Como ele tem muita vergonha para isso, é ela quem desabafa em seu lugar e parece muito divertido acordar os vizinhos até que o cabelo dela solta e com uma naturalidade tremenda, o Ji-won o amarra, a elogiando com uma frase que o seu amigo de infância dizia: "Você tá muito bonita, minha Anna." Nossa, e o meu coração não foi o único que amoleceu que nem macarrão. O dela também. Uai, que isso? São tantas semelhanças que o Ji-won e o seu amigo parecem até a mesma pessoa? Pera, será? Se a Anna não tirar isso a limpo, ela não vai sossegar o facho nunca mais. Então ela procura o único que sabe a resposta, o promotor. E ele dá a confirmação. Ji-won é quem ela procurou por todos esses anos. De repente, tudo faz sentido. E já que prometeu na infância encontrá-lo onde quer que ele estivesse, é isso que ela faz. Quando se veem, a Anna já tá com o rosto molhado de tantas lágrimas borrando a visão. O silêncio de choque do Ji-won logo se transforma em compreensão e acalento quando ela se desculpa por não ter o reconhecido, sendo que a vida inteira se apoiou numa única pessoa, não importa o nome. Só Ji-won ou Hyun-woo sempre foi ele. Quando ela confessa que sentiu muita falta, os olhos do Ji-won transbordam carinho e ele a abraça forte, retribuindo as mesmas palavras. Depois dessa primeira forte onda de emoção, ele pede desculpa também por não ter se despedido no passado e explica que não contou sobre quem era antes porque tinha medo dela se decepcionar com quem ele se tornou. E finalmente a Anna varre esse pensamento para debaixo do tapete de uma vez por todas. Ela não poderia estar mais orgulhosa de quem ele virou. E eu também. A primeira noite deles termina inocentemente na cama, com os dois dormindo sentadinhos e pela manhã dividindo um café da manhã especial preparado pela Anna. E se o estômago dele tá borbulhando de amor, as bochechas estão fervendo de vergonha quando é flagrado saindo do quarto dela. Essa é a prova concreta que o casal está acontecendo, aleluia. E já que a quinta série imediatamente se infiltra na veia dos servinhos, eles não conseguem conter as piadinhas com duplo sentido para envergonhar o chefe namorador. Sorte a dele que o tópico rapidamente muda para outro assunto um tanto chocante para todos. Lee-Young vai se casar. Oi? Calma, gente, que é isso? Pois é, né? Tanta coisa aconteceu que as peripécias do casal secundário ficou em segundo plano. Mas vamos lá. Dias atrás, a Miho tava pleníssima, tropeçando na calçada, quando o Lee-Young se desesperou, porque uma grávida não pode se acidentar no início da gestação. E foi desse jeitinho que ele entregou já saber o que ela vinha escondendo. Então, só os restou conversar pra valer e se acertar, do jeitinho meio apressado e esquisito de sempre, mas no fim decidindo assumirem juntos o compromisso, não como obrigação, mas sim como vontade própria. Apesar do Lee-Young nunca ter pensado criar uma
família, a Miho despertou essa vontade nele. Se for com ela, ele tá disposto a aprender a amar e ser amado. A promessa é serem os melhores pais de primeira viagem que puderem. Mas quem vai ser avô de primeira viagem? Esse aí não gosta nada da notícia. A família da Miho fica chocada e só de olhar pro pai, a gente vê que ele irradia desaprovação por um casamento. E eu não vou negar, tá? Um pedacinho de mim também acha precipitado. Ok, eles podem se casar um dia, não tô dizendo que não, mas não seria melhor se conhecerem um pouquinho mais? Tipo, faz 3 meses que eles se viram e não passaram muito tempo juntos, fora aquela aventura de uma noite de amor. Mas quem sou eu, né? Eles fazem o que quiserem. E também quando o Ji-won junta um monte de presentes e brota na casa dos futuros vovôs para dar apoio moral ao funcionário, provar que ele é trabalhador, gentil e honesto, os sogrinhos são convencidos. Então, a gente já pode se preparar para um tio fraco para bebida e uma manada de servinhos animados com o bebê a bordo. Toda essa conversa sobre casório faz a Ana pensar nisso também. Não que ela esteja com pressa para levar o Ji-won ao altar. Por enquanto, ela só tá sondando as vontades dele. Mas talvez fosse melhor ter continuado não sabendo. Porque quando ele diz que pretende esperar todos os servinhos casarem, para só depois pensar em colocar uma aliança no dedo, a Ana fica particularmente ofendida. A festinha de comemoração aos 10 mil inscritos seria ótima para dispersar o climão, mas até isso é difícil. Com certeza, o Ji-won é o mais feliz, mas a única coisa que a Ana pensa quando o vê é que o seu provável futuro casamento acontecerá com sorte, ali por volta dos 80 anos, tendo em vista que alguns dos servinhos não são bons no romance. A sorte é que eles são ótimos no quesito ideias. Então, para distraí-la, propõe organizar um evento ao vivo para celebrar a conquista. Ok, então deixa eles lá nessa tarefa, enquanto a gente acompanha o Ji-won no seu compromisso, que no caso é comprar um colar para a namorada. Para se desculpar, é claro, porque o cupido particular deu um toque sobre a grandíssima burrada cometida. A intenção era fazer surpresa, mas quem acaba surpreendido é ele, tanto por ver a Ana no seu quarto, flagrando o seu belo tanquinho, e também por não achar o presente que ele acabou de comprar. Sim, fez a proeza de esquecer no escritório. Pelo menos ele tem as flores e ela um bolinho que preparou para se acertarem. Então tá tudo certo. Sempre temos o dia de amanhã. Só que o dia de amanhã não vai ser tranquilo, já aviso. Como homem de palavra, o Ji-won colabora com o Hyun-woo para capturar o pai e a sua gangue. O clima na promotoria não é muito amistoso, mas nenhum lugar é mais desagradável que a sala de reuniões da Servos Sedentos, que de repente é invadida por diversos mafiosos liderados pelo pai gangster. O lugar vira o puro caos, porque o maluco das ideias intima os executivos a desistirem ou alguma coisa do tipo. Eu nem entendi direito. Eu só sei que o velho tá forçando a barra, querendo tirar tudo o que o filho construiu, achando que isso vai fazer o Ji-won voltar pro lado do mal. Não, querido, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Rolam até umas brigas corporais para expulsar os intrusos, o nosso homem se machuca, é uma baderna. Mas acaba que esse auê funciona. Uma boa parte dos funcionários sai da empresa com medo do chefão fazer uma merda colossal e a demissão em massa deixa o Ji-won arrasado. Mas calma, que tem como piorar, porque estamos chegando no final da história e precisamos de um baque. O antigo líder gatinho sugere ao chefe um sequestro, coisa básica. Eles pegam a Ana e a usam para atrair o Ji-won. Mas por incrível que pareça, o chefão acha isso uma idiotice, porque o gatinho não tem competência, mete os pés pelas mãos, coisa que o filho nunca faria. E depois dessa, o cara tá à beira de um surto, porque todos estão descartando, provando que de fato ele é um afobado, despreparado. Ele segue o próprio plano sozinho e faz lenha. Aproveitando que a Ana tá realizando seu evento de comemoração, ele se espreita nas sombras e captura a vítima assim que ela fica sozinha. Acontece que o Hyun-woo tinha ido na festinha, então, ao ouvir o grito da Ana, ele corre o mais rápido que pode e se coloca na frente dela para levar a tijolada na cabeça que deveria atingi-la. Quando o Ji-won chega atrasado na cena do desastre, a sua primeira reação é petrificar ao ver o promotor sangrando nos ombros da Ana, mas a segunda reação é um
pouco mais intensa. Comprovar que o inimigo gatinho foi o culpado ativa no Ji-won o instinto agressivo adormecido e no modo cego de raiva ele espanca o cara até ser puxado pela polícia que acaba de chegar. A An-na observa tudo aterrorizada, tanto pela condição ensanguentada do promotor, tanto pela reação violenta e descontrolada do namorado. Ele, por sua vez, se envergonha por ter mostrado esse lado e sente angústia por não ter protegido a An-na. Mesmo que o rival tente se passar de inocente na delegacia, logo o histórico criminal e o Hyun-woo chegando na delegacia o deduram. Sim, a cabeça do promotor tá show de bola, tem alguns pontos ali, mas tá funcionando perfeitamente para entregar aos policiais provas mastigadinhas sobre a bandidagem e também para testemunhar a favor do Seo Ji-won, dizendo que ele só tentou ajudar. Entretanto, isso não significa que o Hyun-woo não tá bravo pelo Ji-won não ter cumprido a promessa de defender a An-na, como se o cara fosse onipresente, né, ou pudesse se dividir em 20 para estar em todos os lugares. Sinceramente, se é para culpar alguém, você também podia ter feito a sua parte como promotor e prendido os criminosos, né? Aí nada disso estaria acontecendo. A última coisa que o Ji-won precisa antes de enfrentar o pai são mais acusações de que não é digno de confiança, redenção ou amor. Então fica quietinho, por favor. Por falar em pai malvado, ele aparece na porta da delegacia para fazer o de sempre. E para piorar, a An-na também vem toda preocupada. O problema é que o Ji-won tá castigadinho da cabeça, se achando a pior pessoa que deve ser abandonada na escuridão. Então, ele se retrai no casulo, afastando a An-na daquele jeito frio que quase dá dor física em mim, nele e nela. O clima é de enterro na casa dos servinhos, ainda mais quando o Ji-won decide que a An-na precisa ir embora, porque é mais seguro ficar com a Mi-ho. Por mais assustador que tenha sido, a An-na sabe que ele não é um monstro e não vai abandoná-lo, porque já é solitário ter um pai perigoso. Mas como além de tudo o coitado tá sendo bombardeado com o futuro incerto da empresa, ela concorda em dar esse espaço, tá? Espaço temporário, porque ai dele pensar em terminar esse namoro. E ai dele se jogar pra baixo também. O Zangado faz questão de reforçar que o Ji-won é respeitado porque pode superar e fazer tudo, inclusive viver uma vida normal. Então, com essa pequena energia renovada, ele vai atrás de um capanga do pai que tá disposto a entregar registros das ilegalidades financeiras. E como o trabalho em equipe nunca é esquecido, a An-na também não fica parada. Por incrível que pareça, ela se junta a Ye-na para reverterem os danos da Cervo Sedentos por meio de um vídeo. Desafio do espetinho. O servinho marqueteiro ajuda na missão, as colocando para gravar no estúdio caseiro. E por mais que isso cause uma pontinha de inveja na chatinha, ela segue em frente porque tem trabalho a fazer. Além do mais, a Ye-na tá caminhando em direção a uma redenção que veio do nada e também num caminho de romance com o Ruivinho, o que definitivamente eu não apoio. Nossa, achei nada a ver os dois. E se rolar namoro, que seja fora da minha vista, fora da minha tela, obrigada. Infelizmente, essa mana não ganhou minha simpatia, vai ter que ficar pra próxima. Mas o que não fica pra próxima é a reconciliação do casal. O melodrama já durou demais. Abaixo a separação no penúltimo episódio. É claro que a gente precisa do pulso firme da An-na pra não deixar o Ji-won escapar e pra fazê-lo virar um ser humano de novo, né? Já que do nada ele vira uma pedra. Mas já dizia o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e ele não resiste às lágrimas dela. Muito menos quando ela diz que tem medo não do que aconteceu, mas de estar sozinha. Não importa o que aconteça, eles precisam ficar juntos porque são uma família. É assim que ele desmorona e aguarda num abraço apertado. O Ji-won é tipo um livro aberto e transparente, então a An-na entende o medo dele. É por isso que depois de ganhar o colar, ela concorda em dar um tempinho para ele resolver definitivamente todas as questões e depois viverem esse amor. Nesse tempo, o vídeo de colaboração das duas unis é um sucesso total. O astral da empresa é elevado, as vendas são alavancadas e eu admito, elas são muito fofas juntas. Teria sido lindo ver uma amizade se a Ye-na não tivesse sido uma babacona por 14 episódios cobiçando o homem alheio que nunca teve interesse nela. Mas a felicidade não dura muito não, porque o papai gangster não evaporou como num passe de mágica, infelizmente, e insiste em instaurar o caos. Para proteger a empresa e o amigo, o servinho zangado encontra o antigo chefe e mesmo quando é esbofeteado várias vezes, ele implora que o Ji-won seja deixado em paz. Tá, eu sei que é uma história sobre mafiosos, tá no título, né? Uma hora precisaria de um confronto final. Mas como essa foi a minha parte menos favorita, a gente pode passar rapidinho? Então bora. O Ji-won parecia até estar pressentindo uma desgraça, porque olha pra todo mundo com um ar de despedida antes de se arriscar e ir até
até o armazém do pai, crente que acharia as provas que precisa. Encontrou foi uma bela de uma emboscada, isso sim. O Zangado também tá lá sendo feito de refém, amarrado, amordaçado e espancado, porque seja por orgulho ou por um amor fraterno distorcido, o pai maluco quer torturar e convencer o filho a aceitar o papel de herdeiro da gangue, mas o Ji-won se nega a aceitar as regras doentias, por isso apanha no lugar do amigo. A criação do nosso benzinho foi um completo horror. Ele cresceu cercado de violência e foi ensinado que deveria matar para sobreviver. Por isso, ele acha que pode aguentar mais alguns golpes para proteger quem é importante. Cruzes pesamos o clima, hein? A própria Anna também sente que tem alguma coisa errada quando seu colar quebra. E de fato, o que não estava bom piora. Dias atrás, o promotor direcionou a sua afronta para o lugar certo ao tirar onda com a cara do gatinho, o chamando de fantoche descartado. E isso inflamou a raiva do cara. Então, é claro que uma tornozeleira eletrônica, ao sair da cadeia sob fiança, não iria o impedir de seguir as ideias mirabolantes. Ele também estava no armazém, apenas com uma faca e uma coragem para enfrentar mortalmente o chefão. E ele ia conseguir, tá? Se o Ji-won não tivesse se enfiado na frente e levado a facada no lugar do detestável. Mesmo depois de comer o pão que o diabo amassou, o nosso nobre homem defendeu o nojento e eu tenho opiniões conflitantes sobre isso. Não vou negar, gente, eu achei meio burro da parte dele. Enquanto cai no chão, ele imagina a Anna o esperando até perder a consciência dolorosamente. Logo depois, sempre atrasada, a senhora polícia chega, já que o Ji-won avisou ao promotor qual seria a programação da noite. E aí, todo mundo vai preso. O pai tá sem esboçar nenhuma reação, o Hyunwoo e os servinhos desesperados, e eu tranquilíssima, porque nessas horas a morte não é uma ameaça, eu só trabalho com a negação. Ah, para, né? O cara tem abdômen de ferro, meus fi. Mas pelo visto, ele não tem meio litro de sangue de sobra pra perder. Então, por causa dos danos cerebrais, ele fica em coma. 1 segundo de silêncio. Mas para, né? Ji-won não aguentaria ficar muito tempo com franjinha. Logo, logo ele vai acordar pra passar um gel nesse cabelo. Eu tenho certeza. E quem diria que dessa situação, quem me faria chorar seria o Hyunwoo. Parece piada, né? Mas culpem a minha TPM sentimental. Ele vê a tristeza da Anna e pra dar forças, liga avisando que uma competição vai acontecer. Mas dessa vez é entre ele e a Anna. O promotor vai pegar o Didi emprestado pro depoimento de vítima assim que ele acordar. Mas vai ser rapidinho. Logo, ele vai devolvê-lo pra ela. E sim, eu chorei. E aí, vai fazer o quê? Porque eu achei fofo. Mesmo que doa, ele sabe o quão profundo é o sentimento do casal. E não tem o que fazer. Pelo menos foi um sinal do crescimento dele. E eu vou literalmente do choro ao riso mais improvável. Porque como eu imaginaria que um despertar de coma me faria rir? Pois eles conseguiram essa façanha, gente. Inacreditável. O Zangado resolve arrancar um fio de cabelo branco do chefe e graças à sua péssima mira puxando os castanhos, o Ji-won tem alguns espasmos nervosos. Essa técnica é tipo o beijo do amor verdadeiro dos contos de fadas, que faz o Só Ji-won acordar e recolocar a sua voz rouca no mundo de novo, pedindo que o amigo não o deixe careca por obséquio, muito menos estoure os seus tímpanos sensíveis quando começa a gritar de alegria. E ó, a gente até releva que ele já tá de pé, porque precisávamos desse abraço emocionado com a Anna. A reação do Zangado é exatamente a nossa, e assim damos boas-vindas ao retorno da felicidade em tempo integral. O gatinho vai ficar preso por um bom tempo, e o mesmo vale pro pai gangster, que depois de quase ter visto o filho morrer para protegê-lo, percebeu o tanto que perdeu. Então, ele abre o jogo e confessa a lista infinita dos seus crimes. Eles nunca vão ser uma família normal, ainda mais que o pai não quer mudar, mas pelo menos ele deixa o Ji-won livre para viver como quiser. Agora, vamos levando um dia de cada vez, e eu espero que a consulta na psicanálise já esteja marcada para ajudá-lo a superar todos esses traumas. A festinha de recepção pelo menos já tá acontecendo, e como é bom ver esse povo animado voltando às origens, principalmente o Ji-won, que como sempre não desgruda os olhinhos da sua gatinha e nem disfarça a ansiedade para ficarem a sós. Nada como uma experiência de quase morte para fazer um homem confessar com toda
todas as letras o seu amor e finalmente perder o medo da intimidade física, não é mesmo? Enquanto a gente desse lado aqui só torce para ele não abrir esses pontos. Muitos meses se passam e já estamos no aniversário de 100 dias da filhinha do William e da Miho. Ter uma mini cervinha linda no meio dos tios babões faz o Ji-won ficar encantado com a ideia de como ele e a Eun-na seriam ótimos papais. E é o melhor momento mesmo. O casal já é extremamente bem sucedido em seus trabalhos e caso demore mais um pouquinho, tem sérios riscos do Ji-won derreter de tanto amor, gente, é sério. Ele pensa tanto nisso que os seus homens já estão até acostumados a carregá-lo que nem o boneco Ken quando ele petrifica num sorriso sonhador, imaginando um futuro rosa e cheio de brilhinhos com a Eun-na. Eu arrisco dizer que ele ficou até meio desmiolado, porque a mente só tem espaço para pensamentos casamenteiros, mas agora foi ela quem guardou a ideia numa gaveta, porque tá focada no trabalho. Toda vez que falha em tocar no assunto, ele só pensa em todas as chances que perdeu, mas só Ji-won não desiste nunca. Para prestar atenção na reunião, ele não tem tempo, mas para ir em todos os eventos da Eun-na, como seu empresário pessoal, ele não atrasa meio segundo. E claro que continuar se encantando pela presença brilhante dela é sinal que não tem jeito. Ele precisa pular de cabeça num pedido. Mas enquanto ele procura o anel de noivado perfeito, vamos saber o que o restante do pessoal tá aprontando. Começando pelos casadinhos Miho e Ilhong. Nós não somos os únicos a dar uma passadinha. Os sogros também chegam antes da hora para atrapalhar a possível noite de amorzinho. Mas se o casal conseguiu sobreviver a um bebê chorando por 3 meses e ainda tem forças para aumentar a taxa de natalidade baixíssima da Coreia, então realmente viveu no romance, ninguém pode negar. Diferente do Hyunwoo, né, que por 10 meses vem furando encontros que os seus amigos marcaram. Não importa se as candidatas têm combinações perfeitas de personalidade, astrologia, tipo sanguíneo e fenologia, seja lá o que isso significa, o promotor ainda não superou a Eun-na. Se ao menos ele tivesse dado uma chance, né, para uma paixão nova, que inclusive tá bem pertinho trabalhando na mesma sala. Mas não. Seria legal ter uma migalha dele seguindo em frente, mas talvez ver a Eun-na atravessando o sinal e trilhando o próprio caminho seja o sinal verde que ele também precisa deixar ir. Pelo menos ele não é o único encalhado. A dupla de servos mais velhos também estão fadados a serem os tiozões legais e solteirões por mais um tempinho, enquanto não melhoram as terríveis táticas de sedução. Pelo menos nesse quesito, o Ji-won virou um mestre, e na tão esperada noite especial, ele coloca em prática o seu maior ato de romantismo. Quando a Eun-na chega em casa, todas as luzinhas são acesas e chamam a sua atenção pro buraco no quintal cavado na infância. Ela abre a caixa e lê o bilhetinho simples, mas significativo, onde o seu príncipe encantado, vestindo um terno rosa, pede que brinquem juntos para sempre, porque ele quer ser o fiel inscrito dela e curti-la eternamente. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! E quando a Eun-na aceita o anel de casamento com um beijo, nós morremos de amor, porque sabemos que eles vão compartilhar uma vida feliz, junto com os servinhos que observam tudo de primeira mão, emocionados pela família crescendo e por serem aceitos plenamente. E família unida usa sobretudos combinando sim, cada um representando um bichinho para apoiarem a Pinguim Imperatriz em mais um evento, coisa que eles vão fazer por um longo tempo. Mesmo que nem tudo tenha sido amarrado no capricho de um laço perfeito, eu adorei. Foi o típico dorama de conforto, sabe? Eu não diria que foi o melhor de 2024, mas foi o que mais me fez rir até agora, disparado. Eu confesso que em 8 anos de dorameira, eu nunca tinha assistido nada com esse divo, um Taegu, mas que descoberta espetacular. Foi um presente de revelação pra Dramaland e já é uma vitória. Agora, a gente passa o bastão pra outro drama com um casalzão divino que com certeza vai nos fazer surtar. E ó, eles moram logo ali ao lado, hein? Até o próximo vídeo e tchau!